Oi, oi meu povo, tudo bem com vocês? Aqui estamos, né, para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre como eu monto o meu cronograma de leituras do mês, porque recentemente eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, inclusive se você ainda não me segue por lá, por favor siga, eu vou deixar aqui embaixo, porque por lá a gente também pode bater um papo bacana. E nessas caixinhas me sugeriram falar um pouquinho sobre como eu organizo as minhas leituras, se eu tenho TBR, como é que eu faço para selecionar o que eu vou ler durante o mês. Então fica aí, já se inscreve no canal se ainda não for inscrito, deixa o seu like, ativa as notificações que eu já vou te contar tudo. Bom, eu já tive épocas de montar TBR, de definir antecipadamente o que é que eu ia ler durante aquele mês. Porém, a TBR por si só não funciona para mim. O cronograma funciona 100%? Nem sempre, vai depender muito da minha rotina. Mas como é que eu faço esse cronograma? Primeira coisa é definir mais ou menos o que é que eu quero ler naquele mês. Geralmente eu priorizo os livros que fazem parte de leituras conjuntas e dentro dessas leituras conjuntas eu priorizo ainda mais aqueles clubes que têm encontros. Por exemplo, eu participo do Muda Mundo, que é junto com alunos queridos meus do agora 8º ano, toda hora eu falo 7º, e participo também de um clube aqui na minha cidade. Então esses dois clubes eu priorizo, porque tem um encontrozinho, né, uma chamada de vídeo que a gente discute o livro. Então, esses dois eu não posso faltar. E aí, em seguida, eu vou colocando aquelas leituras conjuntas ou individuais, mas eu tenho feito muita leitura conjunta, eu gosto muito, que eu participo. Então, normalmente eu tô colocando as do Cristian Assunção, que eu já participo já tem alguns meses, e o restante vai depender, sabe? Às vezes a Isabela Lubrano eu participo, às vezes o Clube Sentimento do Leitor, que é uma página do Instagram, também eu participo. Eu vou selecionando, sabe? Apareceu a leitura conjunta, eu tenho o livro, aí eu vou definindo qual delas eu quero participar. Ok, feito isso, antes de bater o martelo, o que é que eu vou ler de fato? Eu gosto de fazer uma soma de páginas. Eu gosto de somar quantas páginas tem aqueles livros todos que eu escolhi ler, para que eu não crie uma meta, né, uma expectativa muito alta e não dê conta de cumprir. Então, normalmente eu somo todos esses livros que eu quero ler, quantas páginas tem cada um, divido pela quantidade de dias do mês que eu tenho para ler, e vejo ali qual vai ser a média de páginas por dia. Por quê? Porque dependendo dessa média, se eu perceber que é muito alta, eu já tiro algum livro. Porque eu sei que eu não vou dar conta, sabe? E eu acho que é muito melhor a gente fazer uma meta tangível, acessível, do que imaginar algo que não vai acontecer e depois eu ficar frustrada por isso. Ficar me sentindo lenta, achar que eu li pouco. Feito isso, eu começo a organizar pelas reuniões. Eu fiz até um esboçozinho aqui, que eu já usei muito esse tipo de folhinha assim para montar, né? Hoje em dia eu não uso mais. Eu tenho essa daqui que eu posso até riscar e apagar, é como se fosse um rascunho, mas hoje eu faço isso nesse plannerzinho aqui que eu ganhei da Tag. Eu coloco aqui, ó, o que é que eu quero ler, tá vendo? Qual é o livro, até qual página. Eu vou colocando por aqui e vou marcando se eu conseguir ou não. Mas eu trouxe nessa fichinha aqui pra vocês hoje, porque eu acho que fica mais visível. Então, o que é a primeira coisa que eu preciso fazer aqui? Eu vou registrar aqui nessa minha planilha as datas de reunião ou de live das leituras conjuntas, que aí eu já começo a me guiar. Então, por exemplo, esse mês de fevereiro, eu vou ler Oliver Twist com um clube, certo? E as reuniões desse clube acontecem nos dias
13. Então, eu já escrevo aqui, normalmente eu ponho aqui embaixo, tá? Reunião Muda Mundo, normalmente eu ponho MM, que eu já sei o que é. E coloco o número 1, ok. Lá no dia 27 tem outra, então eu já coloco aqui Reunião Muda Mundo 2, ok. Nessas leituras do Muda Mundo, eu tenho exatamente o número de páginas que eu preciso ler, né, até aquela primeira reunião, até onde eu devo ter parado. Eu não lembro exatamente qual é o meio exato aqui desse livro, mas eu vou colocar aqui mais ou menos nesse capítulo 26, vamos supor que eu tenho que ler até a página 158. Aí o que é que eu faço? Vou para a calculadora. Mas eu preciso pensar qual é o número de páginas que fica confortável para mim. Por exemplo, esse livro tem uma diagramação relativamente pequena, a letra não é muito grande, ele usa a página praticamente toda, então eu sei que, independente de ser um livro mais fluido ou mais denso, eu sei que eu vou levar um pouco mais de tempo nessa leitura aqui. Então, eu vou colocar aqui por alto que eu consiga ler mais ou menos umas 40 páginas por dia. Pensando na minha rotina de fevereiro, já com volta às aulas, eu vou trabalhar bastante, então normalmente eu tiro ali meia horinha no início do dia, à noite às vezes mais meia hora ou uma hora à noite, finais de semana às vezes eu consigo ler um pouquinho mais. Mas eu gosto sempre de trabalhar com menos, né? Então, se eu colocar aqui umas 40 páginas, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir aqui as 158 páginas, que eu sei que eu preciso ler até a reunião do dia 13, vou dividir por 40. E aí eu tive aqui um total de 3,95. Ou seja, para ler essa primeira metade eu vou gastar mais ou menos 4 dias. Beleza, e o que é que eu faço? Divido essa primeira parte aqui do livro em 4 partes. E aí eu vou colocando aqui, ó, no primeiro dia do mês eu vou ler 40 páginas de Oliver Twist. No segundo dia, mais 40. Em geral, aqui nessa planilha, eu já coloco em que página eu devo parar, tá? Então, eu tenho que ler até a página tal. E aí, eu normalmente até vou lá no livro, ver se a página... por exemplo, eu quero ler... vou chutar aqui, né? No primeiro dia, eu tenho que ler até a página 40. Aí eu vou lá na página 40 e percebam que na página 40 mesmo não é fim de capítulo. Aí eu ando mais um pouquinho e descubro que na 42 beleza, não tem problema nenhum eu passar 2 paginazinhas. Então eu vou colocar aqui que eu vou ler Oliver Twist, eu coloco o nome do livro até página 42. Eu costumo fazer isso. Então, Oliver Twist dia 2, Oliver Twist dia 3, Oliver Twist dia 4. E aí eu tenho do dia 5 ao dia 13 tranquilos, por enquanto. Mas aí o que é que eu vou fazer? Vou ver outro clube. Como isso é só um exemplo, eu não vou colocar todos os livros. Mas, por exemplo, se eu fosse ler nesse mês também esse livrinho aqui, o Pequeno Manual Antirracista, da Djamila. É um livro de bolso, pequenininho. Então, por página, eu tenho um número bem menor de linhas. Então, esse livro aqui, eu já me arriscaria a colocar aqui no mínimo 60 páginas por dia. No mínimo. Tenho quase certeza que se eu parar para fazer essa leitura aqui, eu termino no mesmo dia. Mas, estou dando um exemplo. Esse livrinho aqui, eu já colocaria um número de páginas maior por dia. Se você quer calcular, saber quantas páginas você dá conta de ler, tirando aí meia hora, 1 hora do seu dia, eu sugiro que você use um aplicativo chamado Cabeceira. Eu uso Cabeceira diariamente. Sempre que eu termino minha leitura do dia, eu marco lá no Cabeceira até onde eu fui, para manter aquilo ali atualizado. Lá no Cabeceira, você vai encontrar o livro que você quer ler. Quando você fizer o teste de leitura, né, você marca lá como lendo e você vai iniciar o seu teste de leitura. Você pode colocar ali para iniciar
e fazer a sua leitura, tá? Você deixa o celular ali do lado, vai fazendo a sua leitura tranquilamente. E quando der ali 30 minutos, eu gosto de fazer o meu teste com 30 minutos, porque eu acho que é um intervalo bom de leitura, assim, eu consigo ter uma noção de quantas páginas eu leio por dia de uma maneira mais tranquila quando eu faço os 30 minutinhos. Então você vai fazer o teste, ler por 30 minutos e pausar. Quando você pausar, ele vai te perguntar em que página você começou e em que página você parou. Depois disso, ele vai te dar o número de páginas que você leu nesses 30 minutos. E ele mesmo vai calcular quantas horas você vai precisar gastar para ler aquela obra inteira. Então, dessa forma, eu consigo visualizar quanto eu leio em meia hora desse livro, que com certeza é diferente do quanto eu leio em meia hora desse livro, percebem? Então, por aí eu consigo ter uma noção de tempo. Então, não adianta eu criar uma meta que eu vou precisar ler, por exemplo, 3 horas por dia, porque eu sei que para minha rotina é praticamente impossível eu passar 3 horas lendo. Eu não tenho esse tempo livre. Então, eu preciso ter uma noção real. Se eu não tenho, se eu pego o livro aqui pela primeira vez, eu não faço ideia se ele vai ser denso, se ele vai ser fluido, se eu vou gastar mais tempo ou menos tempo, eu faço esse teste do cabeceira. E aí eu tenho uma noção de quantas páginas eu leio em 30 minutos daquele livro e vou distribuindo ao longo do meu cronograma. Uma coisa que é interessante também de se fazer, você pode colocar metas um pouquinho mais leves do que você de fato acha que consegue, ou você pode deixar dias livres. Por exemplo, eu não quero ler nada às segundas, eu vou deixar as segundas como um dia de respiro. Nesse dia aqui eu vou deixar justamente para adequar aqueles dias que eu não li. Eu sugiro que você leia todos os dias, mesmo que seja 10 minutinhos. Por quê? Porque o hábito é muito poderoso. O hábito ajuda muito a gente a manter aquilo ali como um foco. Eu sugiro que você leia todos os dias. Se não quiser ter um dia de respiro, nem que seja para alcançar as suas metas da semana, tranquilo, faz isso, tá? O importante é que você exercite o hábito da leitura. Isso é fundamental. Depois que eu fiz isso, eu distribuo diariamente o que eu vou ler em cada dia. Se eu perceber, por exemplo, que não cabe nessa rotina, eu posso tirar algum livro do meu mês. Se eu perceber que sobrou, tem dias aqui que não tem leitura nenhuma, eu vou lá e insiro uma nova leitura. Escolho mais um livro da minha estante e encaixo aqui. Então, resumindo, você precisa basicamente escolher as leituras que você pretende fazer naquele mês, observar quais delas têm prazo limitado para conclusão, e aí você vai fazer um cálculo focado naquele prazo. E aí você pode definir uma meta baseada ou no tempo, eu quero ler 1 hora por dia, ou em números de páginas, eu quero ler 50 páginas por dia. E tudo bem, fica a seu critério, vai no seu ritmo, o importante é persistir. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, me digam aí nos comentários. Se você faz um cronograma de uma maneira totalmente diferente, ou se você já faz alguma dessas coisas que eu sugeri aqui, peço que você deixe aí nos comentários também, eu vou adorar ler todas as opiniões de vocês, tá bom? Beijos!